Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, fiquei algum tempinho sem postar vídeos novos, mas agora eu voltei. E com uma proposta um pouco diferente para alguns vídeos, né, que eu vou gravar, que é de mostrar um pouquinho sobre lógica de programação. Bom, a lógica de programação é uma coisa muito importante, porque no dia a dia do desenvolvedor a gente tem que resolver problemas, né? Então, a proposta é trazer, né, alguns desafios para mostrar, né, a resolução de alguns problemas. Vou começar mostrando bem do inicinho para quem está iniciando, como por exemplo, if, né, como fazer um if, como fazer for e algumas outras coisas para poder ajudar tanto quem está iniciando como quem está mudando de linguagem, né? Às vezes está vindo para o Java, tem alguns exemplos e eu vou utilizar, né, como nos outros vídeos, vou utilizar o Java para aplicação da lógica de programação. E como ideia, estou usando aqui o IntelliJ. Então, vamos nessa, né? Bom, para começar, eu criei essa pastinha, né, de exemplos de lógica de programação. Então, aqui dentro dela vai ter esse daqui, essa pasta, mas essa pasta foi criada pelo próprio IntelliJ. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar a nossa classe, que vai ser uma classe de exemplo, né? A gente vai criar a primeira classe de exemplo 1, do primeiro exemplo e depois do segundo exemplo, e para a gente poder ter vários exemplos dentro dessa mesma pasta, que eu vou disponibilizar lá no GitHub, e aí vou deixar o link, né, também aqui, para vocês poderem ir acompanhando no decorrer desses vídeos, tá bom? Então vamos lá. Então, a primeira coisa é criar a classe. Então, a gente vem aqui em New, Java Class. Vamos colocar um nome para nossa classe. Então, pode ser primeiros exemplos. Só dá um Enter. E feito. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa é colocar, né, que vai ser um public, static, void, main. Então, aqui a gente está falando, né, que vai ser um main, e a gente vai receber uma string, na verdade, né, várias strings, e aqui a gente coloca, opa, o teclado empolgou aqui, né, gente? E aqui a gente vai colocar args. Então, pronto, está criado o nosso main. A gente vai começar efetivamente a criar o código, né, o nosso código de desafios que eu falo. Então, a ideia é que o usuário ele vá entrar com os dados para a gente pelo terminal. Bom, e o terminal ele vai ficar aqui, nesse cantinho. A ideia vai ser a gente colocar, né, o que vai entrar, se for número e tudo, e aí vai trazer a resposta para a gente aqui no terminal, ok? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, a ideia, né, como eu disse, é da pessoa entrar com o valor. Então, a gente vai declarar aqui o scanner, que vai ser, né, por onde que vai permitir que esses dados entrem pelo terminal. Então, vamos lá, scanner vai ser igual a new scanner, system.in. Então, aqui a gente está falando, né? Estamos associando um scanner e falando para... na verdade, não falando, né? Mas aqui a gente vai utilizar para poder fazer essa entrada, tá bom? Aqui, se vocês quiserem conhecer mais sobre o scanner, vocês podem passar aqui em cima aqui no IntelliJ, que ele vai falar mais sobre, né? Você pode também olhar, né, na documentação. E agora a gente vai falar para esse usuário, né, no caso, que ele precisa inserir para a gente um número. Então, vamos trabalhar inicialmente com 2 números. Então, aqui um atalho que a gente pode usar é escrever sort, que aí ele vai e já vai escrever para a gente o system.out.print, que é aonde vai colocar ali na tela a informação. Então, se a gente vir aqui e dar um Enter,
ele já colocou. Para a gente escrever nossa mensagem, a gente vai colocar aqui aspas duplas e vamos colocar. Então aqui, ó, vamos rodar para ver, ó. Ah, tá. Para rodar a gente vem aqui, ó, no playzinho e já conseguimos rodar. Tá carregando. Então aqui, ó. Por favor, insira o primeiro número. Como a gente só colocou isso até agora, é isso que ele vai aparecer ali. Então, quando que ele vai entrar com informações? A gente vai pedir para ele agora. Então, a gente vai pedir para ele entrar com um número. Então, o número a gente pode utilizar esse int aqui, né, que é primitivo, que vai ser mais simples, para a gente passar coisas mais simples. Então, depois eu vou mostrar para vocês o integer, né, que vai ter mais métodos, mais coisas que a gente pode utilizar nele. Mas, inicialmente, a gente pode utilizar esse tipo aqui, que é o tipo primitivo. Eu oriento vocês, né, a olhar também um pouquinho sobre tipos primitivos, sobre os tipos, né, de variáveis, tá? Que é bem importante também na nossa carreira de desenvolvimento, tá? Então, vamos lá. Então, int, vamos colocar aqui bem descritivo, primeiro número. E esse primeiro número, ele vai ser igual ao quê? Ao scanner, que a gente declarou aqui em cima, ponto, next, in, que é para poder entrar. Então, vamos colocar aqui, vamos rodar de novo. Ó. Ah, sim, e aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Vocês podem digitar também, não tem problema. Aqui é só porque, como é só para escrever na tela, né? E aqui a gente pode colocar aqui, ó, primeiro número. E aqui colocar primeiro número. Aqui vamos colocar um maisinho, né? Isso. Ok. Então aqui, só para mostrar para vocês, né, que vai ter essa solicitação do usuário inserir o primeiro número e depois a gente realmente vai ter recebido esse número dele. Então vamos lá, ó. Vamos rodar. Bacana, olha. Por favor, insira o primeiro número. Tudo bem, vou inserir o primeiro número. Vou colocar o número 5. 5, enter. Primeiro número, 5. Ou seja, ele pediu para você para colocar o número, né? E aí colocou o número, imprimimos o número que ele colocou, tá? Ok. Então agora a gente vai pedir para ele poder imprimir mais um número, tá? Então aqui vai ser int, segundo número, que vai ser igual a scanner, ponto, next int também, para poder entrar mais um número, ok? Então agora ele vai receber dois números. A gente pode colocar para receber 3 e assim por diante, tá, gente? Mas agora a gente vai colocar esses dois números por enquanto. Então aqui, a gente pode colocar aqui, ó. Tá, números informados. E aqui vamos ter os dois números. Aqui a gente pode colocar assim. Podemos colocar mais um maisinho aqui. Só para ver mesmo, tá, gente? De forma bem, assim, grosseira, tá? Que eu tô colocando aqui, mas só pra gente conseguir enxergar. Então, vamos rodar de novo, né? Então, aqui a gente podia ter colocado para ele inserir o segundo número também, né? Mas, deixa eu colocar aqui, ó. Insira o segundo número. Aqui. Aí vai ficar melhor. Então, vamos rodar de novo. Aqui, ele tinha falado, né, para dar um stop porque tá rodando. Aqui, ó.
stop. Dê stop na aplicação e vai rodar de novo. Insira o primeiro número. Vamos inserir número 5 de novo. Tudo bem. Insira o segundo número, 3. Números informados, 3, 5 e 3. Então, tá certinho, ele tá recebendo nosso número e tá armazenando nosso número, né, pra gente poder conseguir utilizar ele. Vamos deixar isso aqui. Opa. E aqui eu vou apagar esse números informados. Melhor, eu vou deixar ele aqui, mas vou comentar. Então, pra gente comentar, coloca essas duas barrinhas aqui e fica comentado. Então, a gente rodar de novo não vai aparecer, tá bom? Beleza. Então, vamos para o nosso primeiro desafio. O nosso primeiro desafio vai receber dois números. Se o primeiro for múltiplo de 2, a gente vai multiplicar os números. Se não for múltiplo de 2 o primeiro, a gente vai somar os dois números, tá bom? Então, vamos lá. Então, é isso, ó. Vamos receber dois números. Se o primeiro for múltiplo de 2, vamos multiplicar. Se não, nós vamos somar. Como é que a gente pode fazer isso? A gente precisa saber se esse número ele é múltiplo de 2 ou não, certo? O que a gente pode utilizar para a gente poder, né, fazer essa verificação inicial? Então, a gente pode utilizar o if. O if ele vai verificar se, né? Se for isso, a gente vai fazer isso. Se não, a gente pode usar o else, que vai pegar, né, por exemplo, se não entrou dentro do if, que é o se, ele vai ir para o else, tá bom? A gente vai colocar aqui if, escreve desse jeitinho mesmo no Java, tá, gente? E aí a gente pode pegar a nossa primeira variável, que é o primeiro número, né? Então, se o primeiro for múltiplo de 2, vamos multiplicar. Então, vamos verificar se ele é múltiplo de 2. Então, primeiro número, opa, teclado empolgou de novo. Primeiro número, ele é divisível por 2? Como é que a gente sabe isso? A gente vai pegar aqui e vai colocar o sinalzinho de porcentagem para saber se o resto dele divisível por 2 vai ser igual a 0. Ou seja, peguei 10, dividir por 2 vai dar 5. O resto dele foi 0, então ele é múltiplo de 2, tá bom? Então, beleza. A gente falou, né, da variável, verificamos se o resto dela vai ser 0. Não, gente, aqui a gente não está fazendo isso. Aqui, esse sinal de igual, quando é só 1, a gente meio que estaria atribuindo, sabe? E aqui a gente meio que não vai conseguir, porque é um if, mas se a gente passar isso daqui no nosso código Java, ele vai atribuir. Então, o que a gente vai fazer? Para a gente poder verificar igualdade, a gente coloca 2 iguais. Que aí ele vai verificar se é verdade, tá bom? Então, para verificar a igualdade, a gente coloca esses 2 iguais, tá bom? Para atribuir, é somente um igual. Então, aqui, vamos abrir colchete. Então, aqui ele já abriu e fechou para a gente, o IntelliJ. E agora, a gente vai colocar a nossa lógica de multiplicar. Então, a gente veio aqui, verificou, o número é múltiplo de 2? Então a gente vai entrar aqui dentro, tá bom? Se não for, a gente não vai entrar aqui dentro. O código ele vai pular. Beleza, então vamos lá. Se ele for múltiplo de 2, vamos multiplicar os dois números, ok? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar uma variável de soma. Uma variável, na verdade, de resultado, né? Porque pode ser tanto multiplicar como somar. Então, vamos declarar uma variável de resultado aqui. Então, aqui, int, resultado. A gente pode iniciar ela como 0, por exemplo. Podemos ficar sem iniciar também, tá? Mas aqui eu vou iniciar ela como 0.
Então, ok. Então, o resultado, ele vai receber, aqui ó, um igualzinho só, ele vai receber os dois números multiplicados. Então, vai ser como? Vai ser o primeiro número vezes, o vezes aqui a gente vai utilizar o asterisco. Então, para verificar vezes, para multiplicar, né, na verdade, a gente usa o asterisco. Então, o primeiro número multiplicado pelo segundo número. Caso não for múltiplo de 2, pessoal, a gente vai somar. Então, bora lá. O que a gente precisa colocar para ele poder entender que não entrou no primeiro, mas vai entrar no segundo, na segunda condição? A gente vai colocar o else. Aqui, se eu colocando as iniciais, né, como eu coloquei aqui, vai aparecer 2. Aparece esse else e esse else if. O que acontece? Se tivéssemos mais condições, poderíamos utilizar esse else if, porque ele permite que a gente entre com um parâmetro, né, com a segunda condição, na verdade, e verifique se essa condição também é verdadeira ou não. Se for verdadeira, ela entra dentro desse bloco. Se não for verdadeira, ele vai pular. E aqui a gente pode ter vários else e ifs, else if, na verdade. E aí, por fim, a gente terminaria com else, porque o else é assim, olha, não entrou em nenhuma condição, então vai ser isso. Então, essa é a ideia do else, sozinho. Bom, aqui, como a gente tem só duas condições, vai atender o else, não vai precisar do else if. Então, aqui a gente coloca o else. O else, você vê que não precisa passar a condição, porque ele já entende que não atendeu essa, não atendeu as anteriores, então vai cair dentro do bloco do else, tá bom? Então, aqui, else, vamos somar. Então, vamos colocar o resultado, vai ser igual ao primeiro número mais o segundo número. Ok, então aqui a gente já tem as duas condições. Se for múltiplo de 2, vamos multiplicar. Se não, vamos somar. Aqui embaixo, vamos fazer, vamos imprimir, né, de novo, vamos fazer nosso sort de novo aqui. Cadê? Salt. E colocar o resultado para o usuário, né, saber qual que foi o resultado dessa entrada de números. Então aqui, podemos escrever para ficar mais entendido. Então, o resultado é, para poder concatenar, ou seja, juntar. Opa, gente, o teclado empolgou aqui de novo. Para poder juntar a string, né, essa que a gente passou, com a nossa variável, a gente coloca esse maisinho aqui para poder concatenar. Tem outras formas de concatenar, mas inicialmente vou mostrar essa. Mais para frente a gente pode mostrar a outra também, tá bom? E aqui no caso do if else, gente, além de if else, também tem outros modos de fazer, como por exemplo, utilizar o switch. Mas também vou mostrar depois, porque a ideia agora é mostrar realmente o funcionamento do if else, tá bom? Então vamos lá. Então o resultado é, vamos dar um espacinho aqui, e aqui, resultado, tá bom? Beleza, então vamos colocar para rodar. Então aqui ele está startando de novo. Insira o primeiro número. Vou inserir o primeiro número que não vai ser um múltiplo de 2, que vai ser o número 5 de novo. Eu dei um Enter. Por favor, insira o segundo número. Então, o segundo número vai ser 1. O resultado é 6. Por quê? Ele entrou aqui, olha, não é múltiplo de 2. Então, vamos ir para o else, né? Bom, então agora vamos tentar de novo, só que entrando com um número par, né? Um múltiplo de 2. Insira o primeiro número, 10. Insira o segundo número, vou colocar 6. Olha lá, ele multiplicou e o resultado deu 60. Então, ele fez essa verificação certinha para nós.
que a gente pode fazer para ver se realmente ele está passando por aqui, né? Para ver ele fazendo isso, a gente pode utilizar o debug, pessoal. Então aqui a gente colocaria um debug. Para ele parar aqui, a gente vai colocar esse breakpoint, que é aonde ele vai parar no código, né, quando ele estiver rodando, para mostrar pra gente. Então eu vou colocar aqui no if, que aí a gente consegue ver direitinho, tá? Então vou vir aqui no playzinho, vou colocar debug, e aí ele vai rodar. O debug ele é muito utilizado quando tem algum erro, alguma falha na aplicação, e a gente precisa descobrir aonde é essa falha. Então a gente coloca o debug e vai, né, pode verificar e estudar mais o que seria a falha. Então esse debug ele é muito útil mesmo, pessoal. Então aqui, insira o primeiro número. Vou inserir o número 6. Vou dar um Enter. Insira o segundo número. Vou inserir o número 2. Enter de novo. Olha lá. Ele parou aqui, viu? Ficou verdinha. E aqui, olha, a gente consegue ver o primeiro número. E a gente pode ver aqui embaixo os outros dados, né? Aqui, primeiro número, segundo número e o resultado, que até então é 0, porque a gente ainda não atribuiu, né, o resultado. Primeira coisa, vamos adiantar essa linha. A gente pode adiantar a linha aqui, ou então apertando o F10, né, como eu falo ali. Se a gente quiser soltar todo o debug, era só apertar aqui ou apertar o F5. Mas vamos ver por linha, tá bom? Então, vamos entrar para a próxima linha. Pula para o resultado. Aqui ele já está mostrando o primeiro, o segundo e o resultado que ainda é 0, porque aqui ele ainda não tem o resultado. Vamos pular e já foi para essa linha. Nessa outra linha, ele já tem o resultado. Então, ele já passou por aqui, já fez a multiplicação e já tem o resultado, né? Então, aqui a gente pode soltar. Eu aumentei um pouquinho a letra de terminal, que eu vi que estava um pouco pequeno. Eu acho que agora já dá para ver melhor a letrinha de terminal. Ok, o que a gente vai fazer agora? Vamos tentar debugar o else, tá? Nesse caso aqui, do else. Então, vamos deixar aqui no início, para ver que vai pular, tá? Então, bora rodar de novo. Insira o primeiro número. Para ser o else, vamos precisar de um número ímpar, um número que não é múltiplo de 2. Então, eu vou colocar o 3. Insira o segundo número. Vou colocar 4. Pegou o breakpoint. Está no if aqui. Mas será que ele vai entrar no if? Porque, pelo que falamos, não é para entrar nesse if, né, gente? Porque eu inseri primeiro o número 3. Então, ele não é múltiplo, não é para entrar. Então, bora lá. Ó, pulou. Então, ele pulou daqui, direto pro else. Não entrou no if. Porque ele sabe, né, que não satisfez a condição. E aí, ele já mandou para dentro do else. E, como eu disse, é aquilo ali. Olha, não atendeu as outras condições, então vai entrar nesse else, tá bom? Então, entrou no else. Aqui o resultado ainda é 0, porque ainda não somou. E agora já somou e tem o resultado pra gente. Que 3 mais 4 é 7. Ok, tudo certinho. Então, agora, vocês já sabem, eu mostrei para vocês como fazer esse if, utilizando a primeira duas condições. Foi para o nosso primeiro desafio, foi simples, mas é muito importante ter esse entendimento, né, do if, do else. Então, nesse vídeo é só, e vamos vir com outro vídeo mostrando outros exemplos, tá bom? Até mais!